Os olhos de Deus estão sobre você. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, para viver um grande avivamento nestes últimos dias. E quem sabe, é o último avivamento que Deus vai derramar sobre a terra antes do arrebatamento. Quem sabe? Gente, paz do Senhor Jesus, nos abençoe muitíssimo a sua vida, toda a sua casa e toda a sua família. Irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3, verso 1, está a oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque é uma confissão. Senhor, ouvi falar a tua palavra e tremi diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Deixa eu ler aqui numa versão, noutra versão aqui, não. Vou ler aqui em outra versão aqui, tá bom? Diz assim, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ao Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Bom, somente até aqui, irmãos, somente esses dois versículos aqui. Versículo 1 e versículo de número 2. Bom, meus irmãos, aqui o profeta Abacuque clamava por um avivamento. Avivamento é o tema desta live hoje, tá bom? Avivamento. O profeta Abacuque estava vivendo em um contexto bastante difícil, um contexto de muita aflição, porque se nós observar o capítulo de número 1, ele vai estar, meus irmãos, clamando, ele vai estar fazendo queixa, né? Ele vai estar vendo tantas injustiças ali acontecendo. Ele vê a iniquidade de Judá, o seu castigo pelas mãos dos caldeus, ele intercede. E a intercessão do profeta, quando chega no versículo número 2, capítulo 2, melhor dizendo, ele vai ter uma resposta de Deus, né? Então assim, meus irmãos, a situação era complicada. E o pior é que ele ficava aflito, porque o povo, oprimindo o povo de Deus sofrendo ali, nas garras daquele povo tão cruel. E na visão, na ótica humana do profeta Abacuque, parece que Deus não fazia nada. Parece que Deus... Por que Deus permite tanta injustiça? O povo sofrendo. Então Deus, meus irmãos, ele vai... Depois que ele ora, depois que ele pede, até quando, Senhor? Clamarei por violência. Até quando, Senhor? Até quando essa injustiça? Até quando esse sofrimento? E aí, meus irmãos, Deus então vai responder para o profeta. Vai responder para ele. Mostrando para o profeta Abacuque que Deus, meus irmãos, não deixa passar nada sem que ele perceba. Ele está analisando, ele está vendo. E que no tempo certo, meus irmãos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Deus vai intervir. Tá certo? Então Deus vê todas as injustiças, Deus vê todas as coisas. E no momento certo ele intervém. Ele está vendo a dor do seu povo, está vendo a angústia do seu povo. E Deus já tem, meus irmãos, o futuro do seu povo na palma das mãos. Deus se levantará em favor do seu povo. Mas eu não quero entrar muito em meta sobre isso. Eu quero ver aqui a parte do capítulo 3. Porque neste contexto de aflição, de vendo tanta injustiça, o povo de Deus sofrendo, e o povo de Deus estava lá, meus irmãos, por causa dos seus pecados também, né? Então por isso que Deus permite muitas coisas para, sabe, como se fosse um tipo de lixa, para lixar, para lapidar o seu povo. Deus permite, muitas vezes, sofrimento como um meio, meus irmãos, de disciplinar o seu povo. Porque às vezes Deus envia a mensagem e o povo dele não recebe. Deus levanta o verdadeiro profeta, o profeta fala, eles não acatam o que Deus está falando. Deus envia sinais e o seu povo não desperta. Então, infelizmente, né, Deus não é esta outra alternativa senão levar o seu povo muitas vezes para o vale, levar o seu povo muitas vezes para uma situação difícil, para que nesta situação difícil
o seu povo quebrante o seu coração e se volte para Deus. Você pode ver, irmão, que tem gente que o momento que mais ele para ouvir a voz de Deus é quando ele está na luta, né? Quando ele está angustiado, é que ele se volta e fala, meu Deus, fala alguma coisa. Peraí, mas Deus já estava falando há muito tempo, você que não estava dando ouvido. E quanto sofrimento você poderia ter evitado se tivesse dado ouvido à voz de Deus antes. Então, muitas vezes é preciso irmos para o deserto, chegar no momento, chegar no caos ali, para a gente falar, meu Deus do céu, eu quero ouvir o Senhor falar alguma coisa comigo. Então, meus amados, entenda uma coisa, Deus não quer que nós soframos, mas às vezes Ele permite, porque somente no sofrimento é que o ser humano, é que nós muitas vezes paramos para ouvir a voz de Deus. É que nós já não, as vozes do mundo, as vozes da população, as vozes das pessoas, já não faz mais sentido para nós. Sabe aquele momento que você quer ficar sozinho, porque tudo no mundo já não faz mais sentido para você. É aí que Deus chega. Pois bem, então agora você está pronto para ouvir a minha voz. Então agora você vai dar crédito à minha palavra. E você pode ver que nos maiores desertos, os homens de Deus receberam as maiores revelações. Nos momentos de crises, foi onde as pessoas, homens e mulheres de Deus, viveram as suas maiores experiências com o Senhor. Você pode ver que a mensagem do pregador, conversa com os pregadores aí que você conhece, as maiores mensagens, as revelações mais fortes de mensagem, eles receberam no vale, no momento difíceis. Os hinos, louvores mais bonitos que você conhece na história aí, a maioria deles, os melhores hinos, mais inspirados, as pessoas cantores tiveram em momentos difíceis da vida, em momento de escassez, momento que só a voz de Deus faria sentido para eles. Então, meus irmãos, Abacuque precisava de um avivamento para si e de ver um avivamento para o povo de Deus. Quando chega no capítulo 3, ele está orando ainda, e a tua oração é em forma de canto, sigionote. Quando ele vai dizer então no versículo 2, Senhor, ouvi a tua palavra, ouvi a tua palavra e tremir, glória a Deus, ouvi a tua palavra e temir, glória a Deus. Eu vou ler na versão aqui, ouvi a tua palavra e temir, aviva, ó Senhor, glória a Deus, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Na Nova Versão Internacional está assim, Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas coisas. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra da tua misericórdia. Aqui a palavra nos ensina, nos revela alguns meios, alguns passos que nós precisaremos dar para viver o avivamento de Deus. E agora eu quero lançar um desafio para você que está recebendo a palavra, que está aqui para ouvir a palavra de Deus. Deixa no comentário aí, eu quero viver o avivamento de Deus. Eu quero viver o avivamento de Deus na minha vida. Digita aí, eu vou esperar. Glória a Deus. Aleluia, digita aí. Eu quero viver o avivamento de Deus. Aleluia. Oh, glória. Enquanto você comenta aí, eu vou destacando aqui os passos que nós precisamos dar para viver o avivamento de Deus, tá bom? Vai comentando aí, em nome de Jesus. Vou dar um tempo aqui, hein? Oh, glória a Deus. Eu quero viver o avivamento. Oh, glória. Maneide já comentou, eu quero viver o avivamento. Nosso irmão Manuel também. Darlene, vai comentando aí, povo de Deus. Eu quero viver este avivamento de Deus. É tempo de avivamento. Aleluia, glória a Deus. Manda Darlene também. Olha que benção. Vou esperar mais 5 pessoas, pelo menos. Aleluia, digita aí, eu quero viver o avivamento. Glória a Deus. Maravilha. Oh, glória a Deus. Tá digitando aí, gente? Glória a Deus. Gente, já curtiram já esta live? Curte aí, compartilha também, viu?
compartilha, meus amados. Oh, maravilha de Deus. Bom, 3 pontos. Olha, nossa irmã Rose também já comentou aí. Glória a Deus. Meus irmãos, é tempo de avivamento, nós precisamos deste avivamento. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Gente, o avivamento é tão interessante, tão preciso, eu diria. Eu entendo que é tão necessário, tão preciso para nossos dias que nós estamos vivendo, irmão. A ausência deste avivamento, a falta deste avivamento, tem feito muitas pessoas desistirem, abandonar a fé, deixar a igreja, deixar a presença de Deus e ir embora. Sabe, uma tristeza, um vazio, um desespero, uma angústia, uma decepção, uma percepção tão errônea. As pessoas vazias, sem expectativa, sem certeza do amanhã. Mas nós vamos falar sobre esses 3 passos para um grande avivamento e a certeza, a convicção que o avivamento de Deus traz para o nosso coração. Tanto no presente como também uma perspectiva, uma visão, uma certeza do amanhã, tá certo? Então, primeiro, glória a Deus, vamos lá. O primeiro ponto para o avivamento, já expliquei aqui um pouco sobre o contexto que o profeta se sentia, estava inserido, e a necessidade do avivamento naquela época é a mesma necessidade do avivamento hoje. Haja vista que, se nós pararmos para pensar, a gente vê, meu Deus do céu, tanta injustiça acontecendo hoje também. Parece que, como no tempo do profeta Abacuque, parece que o ímpio prospera mesmo nas suas impiedades, mesmo nos seus pecados, mesmo nas suas práticas tão errôneas, tão pecaminosa, tão perversa, mas parece que nas práticas pecaminosas dá uma sensação para muitas pessoas de que eles estão muito mais bem do que aqueles que estão na igreja servindo ao Senhor. Mas Deus mostra para o profeta que não é bem assim, certo? Glória a Deus. É como aquela frase que diz, quem ri por último, ri melhor. É como diz aquele louvor, né? Sofrer com Cristo é melhor do que errar, né? Falando do avivamento, a primeira coisa, então, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra. Marca aí, assinala se você tiver com a Bíblia aberta, tiver com papel aí. Primeiro passo para um grande avivamento é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E este ouvir a palavra de Deus, ela é tanto sobre o que Deus está falando agora, o que Deus quer para nós para agora, como também, meus irmãos, aquilo que fala a respeito do que Deus já fez no seu povo no decorrer da história. Então, o primeiro passo para um grande avivamento é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é um grande agente de avivamento. Você pode ver, irmãos, que os grandes avivamentos bíblicos na nossa na história da igreja, né, foi através de ouvir a palavra de Deus. Me lembro da época como é que chama? Neemias, o profeta Neemias, houve um grande avivamento em Jerusalém, mas depois que os muros haviam sido reconstruídos, os portões haviam sido reconstruídos, que eu não vou entrar em metas aqui agora, houve uma restauração, mas só depois que eles pegaram o livro da lei, trouxeram à tona, começaram a ler diante do povo, o povo de pé, ouvindo a palavra de Deus, é que então o povo começou a chorar, veio um grande avivamento, esse povo começou a chorar, e houve um abandono do pecado. Então, ou seja, houve um grande avivamento através do ouvir, ou pelo ouvir a palavra de Deus. O profeta está dizendo, ouvi a tua palavra. Em segundo lugar, e temi. O segundo passo para nós viver o grande avivamento é
temer. Eu ouvi a palavra de Deus e temer. Amém? Ter temor. Glória a Deus. Meus irmãos, o profeta está dizendo, eu ouvi os teus feitos. Se nós analisar o contexto aqui, o que ele vai estar vendo? Ele vai estar vendo tudo sobre aquilo que Deus fez na vida do seu povo, desde a saída do Egito, durante o deserto, os sinais que Deus operou, e está falando, opa, este Deus é o Todo-Poderoso, eu não posso esquecer do que ele já fez. E se ele já fez, por que não? Ele não poderia fazer hoje de novo. Se ele já fez no passado, abriu o mar vermelho, quem poderia fazer isso? Ele se apresentou, se manifestou para o povo numa nuvem de glória, numa tocha de fogo. Se ele falou com Moisés no deserto, se ele fez relampear, se ele fez o monte tremer, se ele fez a água sair da rocha, se ele mandou maná, eu não posso tirar isso, eu não posso esquecer disso. Ele começa a temer. Ele começa a entender, meus irmãos, que este Deus é de fato o Todo-Poderoso. Não é que ele não esteja fazendo algo que nós gostaríamos que ele fizesse agora, que ele não é o Todo-Poderoso, que ele deixou de ser aquele que ele sempre foi durante toda a eternidade passada até hoje. Então, meus irmãos, primeiro ouvir a palavra de Deus e temer ao Senhor. Temer a Deus. Temer a Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, que eu até quero dizer aqui, que eu não gostaria de colocar assim uma ordem cronológica, tá certo? Mas estou falando sobre esses 3 passos que é de igual modo importante e preciso para nós viver um grande avivamento, que é ouvir a palavra de Deus e também temer a Deus. Temer a Deus. Temer a palavra de Deus. Respeitar, reverenciar a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, infelizmente hoje as pessoas estão perdendo o temor da palavra de Deus, estão perdendo o temor a Deus, estão perdendo o respeito pelas coisas do Senhor, estão perdendo, meus irmãos, o respeito pela palavra. Não respeita mais o Espírito Santo, não respeita mais, meus irmãos, os dons espirituais, não respeita mais, perdeu o temor a Deus. E a falta de temor é um grande inimigo do avivamento. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é ouvir a palavra de Deus e temer ao Senhor. E em terceiro lugar, que não pode faltar, que é importante, que é necessário, o que eu vou falar agora é algo que muita gente tem afastado, muita gente tem abandonado. Por isso é que as igrejas, muitas pessoas em muitos lugares estão vivendo como se fosse, meus irmãos, uma geladeira, sabe? Um povo gelado, um povo desanimado, um povo distanciado de Deus. Qual que é? É a oração. Oração. Porque o versículo 1 começa com a oração. Aleluia. Aliás, desde o capítulo 1 está falando sobre oração. E no capítulo 3 fala sobre a oração de Abacuque. Então, meus amados, oração, glória a Deus, é necessário para quem quer viver um grande avivamento. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um propósito com o Senhor. Qual? Nós vamos tirar um tempo diariamente para nós ler, examinar a palavra de Deus. Vamos fazer isso? Bom, você que está fazendo isso, glória a Deus, parabéns. Mas se tiver alguém aqui que, sabe, tem distanciado deste hábito de examinar a palavra de Deus, tirar um momento para você ficar sós ali com Deus. Eu sei que talvez você já ouve a palavra na pregação na igreja, você ouve pregação também, isso tudo é muito bom, muito bom. Mas é importante também você reservar o seu tempo a sós com Deus, sabe? Você abrir as Escrituras, examinar a palavra de Deus. Faça isso diariamente. Você vai ver como a sua alma vai ser alimentada, como a sua comunhão vai ser fortalecida. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Então, tira um tempo para a palavra diariamente. Tira um tempo, meus irmãos. Começa, sabe, fazer prova consigo mesmo, desafiar você mesmo. Será que eu temo ao Senhor? Será que eu tenho reverenciado ao Senhor como deveria? Então, começa a reverenciar as coisas de Deus. Não seja, meus irmãos, não vai no caminho de, como diz aquele ditado, né? De Maria vai com as outras. Aleluia. Chega na igreja, no momento da palavra, reverencia em casa, reverencia. Porque tem gente, meus irmãos, que na igreja reverencia a Deus, mas em casa não tem temor a Deus. Então, meus amados irmãos,
Vamos reverenciar, vamos ter profundo respeito para com as coisas de Deus. Você quer ver um detalhe que eu vejo muito acontecer nas igrejas? Durante a pregação, durante a palavra, as pessoas, meus irmãos, é uma andação, uma caminhação na igreja, é um falatório na igreja, sabe, uns comentários de gente conversando na hora da palavra, não é? Tem gente, meus irmãos, até vendendo e comprando, fazendo negócio, contando história, contando piada, falando da vida dos outros no momento da pregação. O que é isso? Falta de temor a Deus. Falta de temor ao Senhor. Não é? Então, vamos colocar em prática, vamos temer a Deus, respeitar, sabe, a palavra de Deus e o próprio Deus, reverenciar. E, em último lugar, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos fazer esse propósito com o Senhor. Oração. Ô, irmão, oração. Oração. Palavra e oração são agentes, ou seja, é o caminho do avivamento. É através dessas atitudes que os homens de Deus da história, as mulheres de Deus da história, têm vivido os maiores avivamentos. Oração. Jesus renova nossas forças para orar. Aleluia. Irmão, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um livro aqui para mostrar para vocês. Tá, isso aqui. Ó, eu já indiquei ele aqui no canal. Deixa eu ver, dá para ver aí? Dá, né? Paixão por Almas. Isso aqui foi um presente que eu ganhei de um amigo meu. Pensa no livro, irmão, muito bom, muito bom. Paixão por Alma. O autor dele é esse aqui, Oswaldo Cruz. Prefácio de Billy Graham. Olha, meus irmãos, por que eu estou falando desse livro aqui? Porque eu falei de oração, aí eu me lembrei dele na hora. Aqui fala de homens que pregavam. Oh, meu Deus, é forte, mas eu tenho que falar isso aqui. Pregava não por causa de dinheiro, não por causa de oferta. A paixão deles não era o materialismo. Eles não pregavam para ter fama. Eles não pregavam, meus irmãos, para ser reconhecido na terra. A única chama que ardia no coração deles era almas, almas, almas. Senhor, salva almas, salva almas, salva alma. Era almas, salvação de vidas. E para que Deus salvasse, para eles ver Deus salvando almas, para eles ver Deus salvando milhares, levantando o povo, salvando o povo, antes de subir na tribuna para pregar, eles passavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 horas de oração. Eles oravam, meus irmãos. Eles oravam, Senhor. Teve um que chegou numa cidade e ora, Senhor, Senhor, me dá alma, senão eu morro. Quando, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu sei que, quem sabe, tem muito dirigente de igreja que me ouve agora, obreiros. Olha, meus irmãos, eu gosto de fazer movimento na igreja. Por exemplo, evento. Ontem nós tivemos um evento na igreja aqui, por isso nem fiz a live ontem. O aniversário da igreja, foi um evento muito maravilhoso, um culto muito abençoado. Mas assim, irmão, vou dizer um negócio. Congresso. Esse tipo de movimento na igreja, é preciso fazer? É bom? É. Mas, irmão, não é isso que sustenta a igreja. Não é, irmãos. Não é isso que sustenta a igreja. Não é isso que garante salvação de alma, sabe? O que a igreja precisa ter é oração, oração, oração. Você pode ver que 90% das pessoas que foi no evento não vai no culto durante a semana, durante o mês. Tem gente, irmão, tem crente que acostumou ir na igreja só em eventos. Só vai na igreja se for eventos. Mas é durante a semana, onde tem pouca gente, mas com os joelhos dobrados. É por causa da oração deste pouco. Aleluia, que a presença de Deus atua naquele ambiente. Você pode ver, irmãos, que a maioria dos congressos, né, sei lá, as festividades, pode contar no dedo, irmãos, pessoas que se convertem. Então, meus amados, é oração. Nós precisamos orar, e não somente na igreja também, mas principalmente em casa. Porque tem lutas que você só vai vencer publicamente se você tiver uma vida de secreto com Deus, de oração. Tem Golias e gigantes que Davi só derrubou lá, porque no seu secreto ele era íntimo de Deus.
Então tem gente que Deus só vai usar no altar, se no seu quarto você tiver uma vida de oração com Deus. A sua mensagem só vai alcançar vidas se você tiver uma vida no secreto de oração com o Senhor. Tem gente que, meus irmãos, que passa a semana toda sem orar e quer que Deus usa, quer que Deus aviva, quer que Deus opera, e no momento do culto. Não, irmão. É a nossa vida de oração com Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero, meus irmãos, agradecer os irmãos que nos acompanham aqui. Eu vejo que tem bastante irmãos aqui. Tem muitos dos irmãos aqui que eu acredito que nos orou conosco na escala de oração. Para o evento de ontem, o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia de Deus. Falei assim, vamos levantar um batalhão de oração para orar, para Deus salvar as almas no evento, para Deus abençoar, para Deus se manifestar. E eu fiz uma escala de 24 horas de oração. O que eu fiz? Entrei em contato com os irmãos que a gente sabe que é de oração, né? E, resumindo, nós oramos, fizemos a oração. Pensa como Deus abençoou o culto. Pastor, Deus salvou quantas almas? Uma alma reconciliou com Jesus. Mas, pastor, só uma? Irmão, qual o valor de uma alma? Aleluia. Glória a Deus. Qual o valor de uma alma? Né? Então, irmão, foi uma bênção. Deus salvou a alma, Deus abençoou. Então, meus amados, para nós viver um avivamento, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, até o arrebatamento da igreja, que precisamos de estar avivados, o caminho é oração, a palavra de Deus e temor a Deus. Amém? Este é o caminho para nós viver um grande avivamento. Mas eu quero finalizar já, dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, esta live não é em vão, você não estará aí por acaso. O Senhor deixa eu dizer aqui um negócio para você. Os olhos de Deus estão sobre você. Você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, para viver um grande avivamento nestes últimos dias. Você, aleluia, eu vou dizer assim, está na mira do grande avivamento que Deus tem para derramar. E quem sabe, é o último avivamento que Deus vai derramar sobre a terra antes do arrebatamento. Quem sabe, é a última onda do avivamento que virá. Aleluia. Eu tenho certeza e eu quero que nós cremos que nós somos escolhidos de Deus, por Deus, para nós viver este grande avivamento. O meu conselho para vocês serve para mim também. Vamos agarrar, aleluia, vamos segurar, vamos tomar posse deste avivamento e aproveitar o poder, a força deste avivamento e fazer uma aliança com Deus, renovar nossa aliança com Deus, fazer um concerto com Deus, falar, Senhor, a partir de agora eu quero te servir, eu quero pegar firme até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Vamos, meus irmãos, aproveitar este avivamento e ir atrás das almas, ganhar almas para Jesus, falar de Jesus, sabe, desenterrar os talentos. Deixa Deus trabalhar na terra usando você. Amém? Que Deus então te abençoe e te me posta esta palavra. Avivados por Deus, precisamos de oração, ouvir a palavra e temer a Deus. Receba esta palavra, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.